Olá, povo de Deus, sexta-feira, 5 de maio de 2023, quarta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, 26 a 33, João 14, de 1 a 6. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Psídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Temos hoje a segunda parte do discurso de Paulo em Antioquia da Psídia. Trata-se de mostrar que Jesus é o descendente de Davi, prometido, e isto se comprova na sua morte, na sua ressurreição e na sua exaltação como Messias. Toda a história das promessas e das preparações culmina no tempo atual. Agora para nós veio a mensagem da salvação. Entre todos os momentos da história, Deus escolheu o tempo atual. É agora o tempo da salvação. Então, tal mensagem desemboca naturalmente numa forte exortação. Paulo faz uma antítese realista. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e pediram a Pilatos que fosse morto. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Os judeus de Antioquia não tiveram parte no assassinato de Jesus. Por isso, Paulo se refere aos habitantes de Jerusalém. Eles quiseram a morte de Jesus e Pilatos foi o seu instrumento. Cruz e túmulo são provas materiais da morte de Jesus. Conforme o esquema da antítese, a ação de Deus responde à ação dos homens. Os judeus matam e Deus restitui a vida. As aparições de Jesus são a base do testemunho dos apóstolos, pois os 12 foram ao mesmo tempo testemunhas de tudo que Jesus fez e disse na Galiléia antes de sua paixão e testemunhas da ressurreição pelas aparições. Segundo Lucas, Jesus apareceu oficialmente aos 12, somente os 12 são testemunhas oficiais da ressurreição. Ainda segundo Lucas, Paulo não foi testemunha da ressurreição e a visão perto de Damasco não teve valor de aparição. O testemunho dos 12 é o elemento final da ressurreição de Jesus. Sem o testemunho, a ressurreição não salvaria o povo. Seguimos com a leitura da segunda parte dos Atos dos Apóstolos e daqui para frente podemos dizer que são Atos de Paulo. O cristianismo deve a Paulo as suas bases, revelando que Deus se serve de quem a gente menos espera para fazer cumprir seu plano de salvação. João 14, de 1 a 6. Disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós.
E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderíamos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Seguimos hoje para nossa reflexão o exegeta Raymond Brown. Jesus começa nosso texto hoje referindo-se à perturbação que acomete os seus discípulos por causa de sua partida. Anteriormente, ouvimos que Jesus mesmo estava perturbado ao encarar a morte, aparentemente porque a morte pertence ao âmbito de Satanás. Levar Jesus à morte será o ato final de hostilidade por parte do mundo e de Satanás, seu príncipe. E porque a morte de Jesus estabelecera uma hostilidade implacável entre o mundo e os discípulos que seguem a Jesus. Está aí a raiz da perturbação dos discípulos. A casa do Pai deve ser entendida como um céu. E o fato de serem muitas moradas é apenas uma metáfora que simboliza que há bastante para todos. Assim como Deus caminhou na frente do povo para escolher um lugar para eles, Jesus vai à frente para preparar um espaço para nós na casa do Pai. Todas as vezes que o tema da escatologia, fim dos tempos, ou da parousia, segunda vinda do Cristo, aparecem na vida dos primeiros cristãos, suscitam um sentimento de angústia e esperança mesclados. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, tentou confortar os cristãos com as seguintes palavras: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis enganar de modo algum. No Evangelho de hoje, Jesus quer também serenar os seus discípulos com a promessa da vida eterna junto do Pai. E para onde Jesus vai deve ser do conhecimento dos seus discípulos, pois conhecendo a Jesus, conhecem o caminho para o Pai, porque Ele é o caminho. A partida de Jesus implica o seu regresso, para completar a missão que o Pai lhe confiou. Jesus voltará aos seus amigos depois da crucifixão. Ele e o Pai viverão naqueles que os amam e guardam as suas palavras. Não se trata de uma manifestação espetacular, mas de uma manifestação captada pela fé, através do Espírito. E Jesus deixa claro aos seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, constituindo-se em caminho único para chegar até o Pai. Se Jesus é o caminho, porque Ele é a verdade e a vida. Verdade e vida não são termos simplesmente coordenados. A vida vem através da verdade. Os que creem em Jesus como revelação encarnada do Pai, e é isso que verdade significa aqui, recebem o dom da vida, de modo que as palavras de Jesus são a fonte da vida. Tudo isso implica que precisamos cada vez mais conhecer as palavras de Jesus, que nos impulsionam para uma vida mais próxima de tudo o que Jesus propôs como vivência e edificação do reino. Está lançado o desafio: tornar as palavras de Jesus muito próximas de nós, como orientadoras de nossa vida. Conhecer Jesus é fundamental para todos os que querem segui-lo. Um beijo no seu coração.